Graça e paz, meus irmãos, vamos a mais uma videoaula dando continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre a mente de Cristo, baseado num trabalho maravilhoso da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Estamos estudando a unidade 2 ainda, que diz experimentando a liberdade em Cristo. A nossa lição de hoje é a lição número 5, que tem por título Uma Grande Paixão. Nós vamos ver a que se refere, né? Nós sabemos que essa grande paixão é de Jesus. Vamos estudar aí, né? Vamos descobrir o alvo da lição de hoje, que é onde nós queremos chegar com esse estudo. Ao final, né, do estudo, você deverá alinhar a sua vontade, desejos e também a sua paixão com as de Cristo Jesus, priorizando o seu reino e a sua justiça. Então vamos conhecer os propósitos da lição, primeiramente no sentido do saber, que diz: ao final você deverá compreender que o pecado não terá domínio se você estiver sob a graça de Deus. E conhecer agora os dois propósitos no sentido do sentir, né? Primeiramente, você deverá, ao final, compadecer-se pelas almas perdidas que jazem na escuridão, ou seja, sem esperanças no mundo, né? Então, o sentimento envolvido aqui é compaixão, compadecer-se dessas almas, né? Os pecadores. E o segundo propósito é desejar cumprir a vontade de Deus em detrimento da sua própria vontade. E conhecer agora os propósitos no sentido do agir, né? Que é o que eu devo fazer depois que aprender o estudo. Primeiro propósito, deixar que o Espírito Santo transforme pela renovação da sua mente. Romanos 12, 2. E, em segundo lugar, o segundo propósito, no sentido do agir, é priorizar o reino de Deus e a sua justiça sobre todas as demais coisas. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Paizinho, vem te pedir que tu me uses como instrumento teu para levar esse assunto tão maravilhoso aos ouvintes dessa videoaula, Pai. Que todos possamos entender, Pai, que devemos priorizar o teu reino acima de todas as demais coisas, né? E também sempre buscar fazer a tua vontade, Pai, sobre a nossa, em detrimento da nossa, que o Espírito Santo possa nos direcionar nesses intentos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, abençoe também a cada ouvinte. É oração, Pai, que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos dar introdução ao assunto e nós vamos lembrar que a grande paixão de Cristo, qual foi? Ela está associada ao seu propósito de morrer pela humanidade, né? Sem dúvida alguma, foi de cumprir, essa foi a grande paixão de Cristo, foi a de cumprir a vontade de seu Pai, que havia lhe outorgado uma missão, né? A missão de redenção e salvação dessa humanidade que se encontrava, de que forma? Perdida, né? Em seus delitos e pecados. E aí a gente se lembra de dois versículos, que primeiramente João 6,38 e em seguida João 4,34. Então, João 6,38 diz o quê? Porque eu desci do céu não para cumprir a minha própria vontade, Jesus falando, mas a vontade daquele que me enviou, João 6,38. E agora, João 4,34 diz, Jesus lhes respondeu, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Tudo bem? Mas isso só se tornou possível, né,
Quer dizer, Jesus só conseguiu cumprir esse propósito, que era também do Pai, primeiramente, porque a mente dele, a mente de Cristo, estava como? Alinhada à vontade do Pai, certo? Compartilhando, assim, do seu plano e propósito de trazer salvação e esperança a quem? Aos pecadores. E aí a gente já se lembra de Lucas, né? Capítulo 22, verso 42, ali quando Jesus, né? Ele vai com os seus discípulos ao Monte das Oliveiras orar e recomenda até que os discípulos façam o mesmo. E ali ele faz essa oração: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, né? Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Quer dizer, sempre colocando a vontade do Pai em primeiro lugar. Não é isso? Sua mente, como é que estava a mente de Jesus? A mente dele estava envolvida pela sabedoria e vontade de seu Pai, que antes, prestem bem atenção, antes se encontrava oculta, em mistério até, durante séculos e gerações se manteve assim, em oculto. Mas agora, esse agora significa nos últimos tempos, né? Foi revelada e foi consumada em Cristo lá na cruz. E eu vou convidar vocês a refletir comigo em alguns versículos. Primeiramente, o que diz Efésios, capítulo 1, verso 9. Verso 9. Podem abrir. Efésios, capítulo 1, verso 9. Vamos ver o que diz aqui a palavra. Acharam aí? Então eu vou ler para os irmãos. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Aqui está se referindo ao Deus Pai, né? Revelado em Cristo. Então, isso foi o que disse Efésios 1:9. Agora, abram a Bíblia de vocês, deixa eu ver aqui, Colossenses 1, 27. Colossenses 1, 27. Deixa eu ver se eu marquei, tá aqui. A gente pode ler até do 26 em vez do 27. Diz assim o 26. O mistério que esteve escondido aí durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, que somos nós, né? Os separados, aqueles que estão no caminho de Jesus. O 27. A estes, prestem atenção, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse era o mistério, né? Que era o quê? Entre os gentios, que era Cristo em vocês, Cristo nos gentios. Olha só que lindo. Vamos também ver, então o verso 27 revelou o mistério, mas vamos ver Efésios, capítulo 3, deixa eu ver aqui, Efésios 3, do 3 ao 6. Acho que a gente poderia ler até do 1 ao 6, em vez do 3. Vamos ver aqui, Efésios, vamos ver se eu acho aqui, achei. Efésios, não achei não. Aqui, Efésios 3, 3 a 6. Então, o que diz? Eu vou ler do 1 mesmo, tá? Ele diz assim, aqui é a vocação dos gentios e também falando do apostolado de Paulo. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Ele se tornou apóstolo dos gentios, né? Preste atenção, pois segundo uma revelação essa dada pelo Espírito Santo, me foi dada a conhecer o mistério,
conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. O verso 5. O qual em outras gerações, outra vez, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito, tá vendo? O 6, agora vai revelar o mistério. O mistério é que os gentios, nós que não somos da linhagem israelita, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Glórias a Deus! E, finalmente, vamos a Efésios, capítulo 2. Capítulo 2, eu estou no 3, né? Capítulo 2, versos 12 e 13. Então, é só virar uma página. Vou ler, hein? Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, naquele tempo, né? Quer dizer, no passado, nós estávamos, eram os incircuncisos, estávamos então sem esperança, separados da comunidade de Israel. 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia! Esse foi o mistério. Nós fomos enxertados na árvore natural. Os judeus esperavam naquela época o Messias deles, né? Nós sabemos da história. E Jesus nasceu. E já nasceu revelando o mistério, que a salvação não era só, né, para esse povo em especial, israelita, que se estendia a todos os demais povos, nações, não é isso? Sem acepção de pessoas, desde que os gentios, né, crescem, que Jesus morreu por eles também. É muito lindo. E Paulo não afirma, eu falei muito isso na lição passada, eu vou toda hora repetir para vocês gravarem bem. Paulo afirma em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, a parte final, né, do versículo, que nós temos a mente de Cristo. O versículo todo né? Quem conheceu a mente de Cristo que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Assim, de igual modo, nós devemos buscar o quê? Sempre fazer a vontade do nosso Senhor Jesus, assim como Jesus fez, né, a vontade do seu Pai, que era morrer pela humanidade. Lembrando que Jesus nos comissionou, né, a espalhar, ou seja, a pregar o seu evangelho ao mundo, né, que jaz em trevas, que se encontra perdido. O que diz Efésios 5,17? Vocês estiverem aí, podem abrir, com a Bíblia na mão, podem abrir, né? Porque ele diz assim, por esta razão, não sejam insensatos, né? Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, não nos tornemos insensatos. Por quê? Porque a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, não é? Assim, nós não devemos seguir o exemplo de Jesus, as pisadas de Jesus, fazer o que ele fez, né? Afinal, ele é o nosso Messias e nós os discípulos dele, alunos dele. Assim, devemos imitá-lo em tudo. Então, já que nós temos a mente de Cristo, nós temos que fazer como ele agiu. O que ele fez? Ele, sendo Jesus, tendo a mente ordenada, né,
a mente esclarecida, ele não orava. Agora mesmo eu falei que ele foi para o Monte das Oliveiras, estava sempre orando em comunhão com seu Pai. Assim devemos fazer, orar incessantemente, né? Colocar a nossa oração como prioridade, intercedendo, inclusive, pela igreja dele, igreja de Jesus, espalhada por esse mundo, né? Que somos nós. Orando pela igreja e também orando pelo mundo. Por que nós devemos fazer isso? Porque nós não queremos imitá-lo? Cristo vive até o dia de hoje para interceder, sabia? Pelos que se aproximam dele. Não é o que diz lá Hebreus 7:25, depois olhem lá se não está escrito isso. Ele vive para interceder, né? Lembrando que Cristo, que ele está à direita do seu Pai e também intercede por nós, pelos seus filhos. Romanos 8:34 vai falar isso, né? Vai dizer, quem nos condenará? A palavra é assim, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, se Cristo intercede por nós, até o dia de hoje, ele está à direita, sentado à direita de Deus Pai, orando, intercedendo por nós, né? Quem somos nós? Nós temos que orar e vigiar, né? E orar e sem cessar, orar e vigiar e fazer o mesmo. Então, assim, nós estaremos imitando, como eu disse, a Cristo, colocando nossa mente, né, nas coisas que são do alto, que são de cima. Aliás, é do alto que vem o nosso socorro, né? E não nas coisas, e não colocando a nossa mente nas coisas que são terrenas, é o que diz Colossenses 3:2. Já tenho falado isso aqui também. E Cristo nos ensinará o quê? Se nós nos colocarmos assim, com a mente fixada nele, semelhantes a ele, a mente dele, Cristo, nos ensinará a ser pacificadores. E isso é o que foi profetizado por Isaías, capítulo 26:3, que diz assim: tu conservarás em paz, olha só, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha, o profeta Isaías, como eu disse, 26:3, eu li na versão ARC, Almeida, Revista e Corrigida, né? Bem, Paulo também declara, e isso eu já tenho dito diversas vezes, né, para vocês gravarem, em 1 Coríntios, no capítulo 16, agora mesmo eu acho que eu falei, né, a parte final, que temos a mente de Cristo, conforme eu falei há pouquinho, já falei diversas vezes. Assim, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ficar diariamente em estado de prontidão e vigilância. Prontidão para não cairmos nas armadilhas da carne. Nós temos duas naturezas em nós, também tenho falado, todos nós sabemos que é a natureza carnal e a espiritual, quando recebemos o Espírito Santo ao crer em Jesus. Então, elas guerreiam entre si. Então, temos que estar em prontidão para não satisfazermos a vontade da carne, prontidão também esperando a segunda vinda de Cristo e em total vigilância, alimentados, portanto, da palavra de Deus, que é o nosso alimento diário, e em constantes orações. Para que nós devemos agir assim? Para que a nossa mente se mantenha como? Ordenada, né? Como a mente de Cristo, semelhante à mente de Cristo, ou seja, é uma mente ordenada, é com pensamentos e desejos ordenados, né? Desejos espirituais, para não
como eu disse, satisfazermos os desejos carnais e não entrarmos também, como eu também tenho falado e dei uma aula sobre isso, em conflitos e lutas mentais, podendo inclusive nos levar à consumação do pecado que não convém a nós cristãos. Tudo bem? Então, percebendo? Então, temos visto isso, né, que para não acontecer, o que nós devemos então fazer? Fixar o nosso olhar em Cristo. Ele é o nosso alvo. O padrão do mundo já deixou de ser há muito tempo. E também, tenho falado também isso aqui, pedindo sempre ao Espírito Santo o quê? Que nos liberte das tentações, porque somos tentados, né? Não é isso? E também nos liberte dos maus desejos, para cultivarmos assim somente os desejos espirituais e nós tornando-nos assim semelhantes a Cristo Jesus. Se vocês puderem abrir Romanos 6,14, né? Vocês vão ler lá: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto, né, não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Cristo. Então, é muito importante isso, essa comunhão constante com o nosso Pai, essa vigilância, né? E para que esse que eu falei, o Romanos 6,14, se cumpra na nossa vida, o que também é preciso? Dar liberdade ao Espírito Santo de atuar em nós, né? Deixando que nos guie em tudo, principalmente nossos pensamentos. Significa que nos guie principalmente na nossa forma de pensar, na nossa mente, né? Influencia a nossa mente. Também influencia nossas vontades e desejos, que aí sim estaremos nos submetendo, né, à palavra de Deus confiantemente, mediante a graça dele, glórias a Deus, deixando que Ele nos transforme, segundo diz Romanos 12:2, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que cumpris, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não só que comprovem também que a vontade é sempre boa, agradável e perfeita quando é a do Senhor. Então, por que não cumpri-la, não buscá-la, né? E só saberemos como é que a gente vai conhecer? Lendo, orando, né? Eu sempre oro primeiro e leio depois, porque a palavra de Deus, né, viva e eficaz. Então, entre as páginas da minha Bíblia, aqui, ó, a minha Bíblia é essa, né? Da NAA aqui. Aqui nessas páginas, a minha Bíblia está toda linkada, ó, toda escrita, toda... a outra tá ainda... pior, vamos dizer assim, no bom sentido, que para mim está melhor, né? Toda linkada. Porque nessas páginas está permeando, entre as páginas, o Espírito Santo nos conduzindo, né? A leitura, a compreensão. Então, quando eu oro e falo com Deus, Deus me responde através da sua palavra, como eu disse, é viva e eficaz. Tudo bem? Então, em suma, de tudo, né? Para que os desejos de Deus e a sua obra, né, se cumpram, porque nós temos que servir a Deus. Então, para que elas se cumpram em nossas vidas, o que é necessário? Faz-se necessário que priorizemos o reino de Deus sobre todas as coisas. O reino de Deus é a sua justiça, conforme está em Mateus 6,33, sobre todas as demais coisas. Não é isso que está escrito em Mateus 6,36? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Muito bom. Então,
Veja bem, a paixão de Cristo era o quê? Qual era? O autor diz que era a única paixão que Cristo tinha. Ele ainda diz a palavra única, né? Eu digo, uma grande paixão que Cristo teve era realizar a vontade do seu Pai. Porque ele teve outras vontades, mas não sei se chega a ser paixão, que todos se salvem, né? Intercedeu por nós, eu acho que João 20:17, não oro só por esse, mas também por aqueles que um dia irão crer em mim. Então, ele tinha diversos anseios, né? Propósitos. A sua morte não foi só de salvar a humanidade, sim, era o, vamos dizer, o anseio final, mas nesse caminho ele queria, e quer até hoje, conhecer, ele nos ama, né? E quer manter uma comunhão conosco. Então ele diz que a única paixão que Cristo teve foi pela vontade do Pai, que foi demonstrada desde a sua infância. E foi, né? Lucas 2:49 que diz, né? Quando a mãe e os pais se perdem de Jesus, e Jesus está lá, né, com os maiorais, falando do seu pai, a mãe fala, ué, mas nós estávamos procurando por você... Aí ele responde o quê? Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas 2:49, palavras de Jesus, né? Então essa paixão vem desde quando ele era criança. Essa paixão o levou a servir, a amar, a perdoar, a entregar-se até a morte, né? Essa obediência de Jesus à vontade do Pai é um ato de amor, né? Ele nos amou primeiro e nos amou tanto. Isso foi Deus Pai também dizendo que nos amou muito e enviou o seu Filho, e ele também, ao concordar que viria e morreria e cumpriria essa missão, né, que passou a ser dele também. Os dois são um, concordam em tudo. Então é um ato de amor à humanidade, né, e de entrega total, que o levou até a cruz, onde ele assumiu o quê? O destino do homem para a salvação da humanidade. Ele assumiu o meu destino, o seu destino, que era morrermos eternamente, né? Mas ele não morreu por nós, cravou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Hoje temos acesso direto ao Pai, fomos redimidos, glórias a Deus, né? Essa obediência de Jesus, vou bastante enfatizar, né? Até a morte. O que demonstrou? Demonstrou a profundidade de sua paixão. Foi ou não foi? Hein? Não demonstrou isso? A profundidade de sua paixão, e não só da sua paixão, mas também do seu compromisso em realizar a vontade de Deus Pai. Assim devemos agir, né? Diante do nosso compromisso com Jesus. E qual foi esse compromisso? De propagarmos as boas novas de salvação aos perdidos. Não é isso? Aos pecadores. Então, assim, devemos agir, e de igual modo. Deu para entender? Então, é isso aí. Ele demonstra, né, a profundidade de sua paixão, né, e compromisso também que tinha em realizar a vontade de seu Pai. Nós também devemos agir da mesma forma, afinal, Deus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa missão. Vamos fazer que nem Jesus fez? Cumpri-la por amor? Com amor no coração? Né? Sentindo compaixão daquelas almas que estão perdidas? Vamos
vamos agir assim, né? E essa também deve ser a nossa paixão. Qual é? Que eu falei, vou beber um golinho d'água aqui. A nossa paixão deve ser realizar a vontade do nosso Senhor e Mestre por amor a Deus, né? Vamos fazer tudo por amor, né? E esse amor, essa paixão, melhor falando, ela deve arder em nosso coração, não sendo apenas uma emoção de um momento, né? Não, mas acima de tudo, deve ser um compromisso nosso, né? Um propósito de vida em Cristo. Tudo bem? Então, essa paixão também deve arder em nosso coração, que é a nossa missão. Jesus teve a missão dele, nós temos uma missão outorgada por ele a nós. Qual é? De propagarmos, né, o seu evangelho, a sua palavra, dizermos àquelas pessoas que Jesus as ama e que morreu também por elas, né? Ok, quando fazemos isso, quando seguimos o exemplo de Cristo, né? Nós descobrimos que a verdadeira liberdade está em viver para Deus e não para nós mesmos. A verdadeira liberdade não é fazer o que nós queremos, né? E sim aquilo que Deus deseja que façamos, né? Ser livre em Cristo é ser livre para quê? Assim como Cristo, lembra que eu falei? Ele se sentiu assim tão livre para amar, para servir, né? Para perdoar, para morrer, inclusive, naquela cruz. Nós também, em Cristo, devemos ser livres para amar, para servir e obedecer de coração, né? Que é o mesmo que cumprir a vontade do nosso Senhor. Buscando entender que vontade é essa, qual é, aliás, essa vontade através da sua palavra. A palavra até João 8,32 não diz isso? Conhecereis a verdade vos libertará? Como que a gente vai conhecer se não meditando, orando, né, conversando com Deus, em intimidade, né, com Ele? Então, nós devemos amar, servir, obedecer tudo em amor. Afinal, nós fomos convidados, né, a ser quem somos. Vinde como estáis, cansados e oprimidos, a sermos quem somos, né, para sermos em Cristo. É por isso que tudo é em Cristo, né? Mas alguém poderia me perguntar, mas como conheceremos a vontade de Deus? Já falei isso aqui, através da palavra, né? Da oração, da meditação, buscando do Espírito Santo o discernimento da palavra que você está lendo e se submetendo a essa vontade, sendo submissos à vontade de Deus, ok? Servindo, em outras palavras, e tornando a falar mesmo, repetindo, né? Servindo com amor, mesmo nas pequenas coisas. Mesmo nas pequenas coisas, mantendo o foco de agradar a Deus. Afinal, essa deve ser o quê? A nossa maior motivação, agradar o nosso Senhor. Vamos à conclusão dessa videoaula. A obediência final de Deus, ela deixa de ser um fardo, algo pesado, né? E se torna o quê? Uma expressão de amor, como eu disse há pouco. Deve ser dessa forma para que tenha valor, né? Quando nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo. O importante que eu tenho falado é que nós temos que nos deixar sermos guiados por Ele. Afinal, Ele habita em nosso coração, né? E esse Espírito, o que ele fará? Ele nos conduzirá a uma vida
de maior comunhão, de maior intimidade com Jesus, não é isso? Através também da meditação com Ele. A meditação deve ser constante, a sua palavra, né? E é isso, a oração, o que mais? Vigilância, né? Comprometimento, e com isso nós seremos capazes de alinhar a nossa vontade e também os nossos desejos com os de Cristo Jesus, tá? Onde sentiremos paixão, né? Melhor falando, sentiremos compaixão pelas almas sem esperança, levando ali a elas, né, a palavra de salvação, glórias a Deus, para esses corações, intercedendo, não esqueçam de levar a palavra e interceder por elas, a Deus Pai, para que igualmente elas sejam atraídas, como um dia nós fomos para Jesus, né? E assim possam alcançar a libertação da condenação eterna que estão fadadas, né, pelos seus pecados, que sejam libertos dessa condenação. Ao contrário, que possam um dia estarem conosco na glória de Deus, herdando a vida eterna, né? Aquilo que olho nenhum jamais viu, coração jamais sentiu, ouvido nunca ouviu, é que Deus tem preparado para os seus. Então, o que nós temos que lembrar? Que nós temos a mente de Cristo, então devemos agir como Ele agiu, ou seja, fazendo a vontade do nosso Mestre e Senhor Jesus. Fiquem com Deus, até a próxima videoaula.